Após o plenário do Supremo Tribunal Federal considerar inválida a graça presidencial de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Daniel Silveira comece a cumprir imediatamente a pena de 8 anos e 9 meses de prisão. Atualmente, o ex-deputado federal está em prisão preventiva no Rio de Janeiro por suposto descumprimento reiterado de medidas cautelares. Silveira foi condenado pelo STF em abril do ano passado por supostos estímulos a atos antidemocráticos e ataques aos ministros da corte. Vamos começar com a análise jurídica. Nesse caso, Thiago Pavinato, aqui com a gente. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown. Boa noite, Beraldo, Mota. Boa noite, Dantas, nossa audiência querida. Também é nem tão querida assim, mas está aqui. Boa noite para você também. Bom, nós temos aqui a excrescência de um momento da história do nosso país. Que excrescência é essa? É uma excrescência jurídica. É uma excrescência jurídica que ela criou uma figura dentro da lei brasileira, que é a figura do desgraçado. Pois é, pela primeira vez no Brasil se vê esta figura. O desgraçado, que é aquele que foi beneficiário da graça de um presidente e depois teve a sua graça tirada. Então, é a desgraça judicial. O que é a graça? Já falei aqui quando tratamos esse tema, mas existem 3 formas de perdão. É a graça, o indulto e a anistia. A anistia é um ato do Congresso, então é feito mediante lei, uma lei de anistia. O indulto é do presidente. E para o indulto, o presidente, ele não precisa receber nenhum requerimento. Ele descreve uma categoria de pessoas, como fez Dilma, para livrar o José Dirceu, e esse indulto da Dilma beneficiou outros políticos, como Valdemar Costa Neto. Aliás, eu queria saber como ficou a cara do Valdemar Costa Neto quando um deputado do PL pediu para que o Supremo ele revisitasse o indulto de Dilma. E o indulto, ela descreve aqueles presos com menos de 7 anos de pena, que tem cabelo grisalho. Ela descreve um conjunto de critérios e os advogados vão lá e olham, bateu com você aqui. Esse é o indulto. O indulto, então, é uma categoria, ele é impessoal. Já a graça é pedida ao presidente, ela é individual. E o presidente concede ou não concede. Todos, indulto, graça e anistia, especialmente a graça, eles são meios de você tirar a pessoa, livrar a pessoa do cumprimento da pena para o qual ela foi condenada. E não existem critérios, ou seja, o presidente ele precisa estabelecer, não existe. Ele dá da maneira que ele quiser, para quem ele quiser. E da mesma maneira, é a lei de anistia. A graça, o indulto e a anistia, eles só não podem ser dados nos casos de crimes hediondos. No caso de crimes hediondos. Tá no artigo 2º, inciso 1º da lei de crimes hediondos. Bom, Daniel Silveira recebeu a graça. Um pedido individual, dada então o perdão individual, e de todos os atos do presidente da República, talvez a graça seja o único desses atos que não precisa atender ao requisito do direito administrativo, que é o princípio da impessoalidade. Porque graça vem do latim gratium, né? O dominus gratia, ao perdão de Deus. Então é um instituto que nasce desta concepção canônica que permeou, né, toda a transformação do direito romano, que é a matriz do nosso direito. Então o presidente ele concede o perdão. Então perdoar se perdoa. A finalidade do perdão, ela se encerra em si mesma. Perdoa-se e pronto. Não existe uma condicionante. Perdoa-se para que não. Perdão é perdão. Como um instituto que vem molhado, ele vem embebido do direito canônico, portanto, da filosofia cristã, você não precisa ter motivos para perdoar. Perdoa-se e pronto. E foi o que aconteceu com Daniel Silveira. Mas agora, diferentemente do que aconteceu quando Lula deu a graça a Cesare Battisti, o terrorista italiano, assassino, quando o STF ele reconheceu o direito pleno e indefinível, ou seja, irredutível a critérios da concessão da graça pelo presidente Lula, o terrorista italiano Cesare Battisti, o STF volta a carga agora e coloca critérios para o perdão, inventa finalidades
para o perdão não tem finalidade, ainda mais como uma virtude cristã. Não pode ter, porque senão não é perdão. Por fim, um dos argumentos que foi levantado por um dos ministros em seus votos foi o placar. Temos 10 ministros, Lewandowski aposentou, 8 a favor da desgraça e 2 contra. Ministros Nunes Marques e o André Mendonça. Um desses ministros que votou a favor da desgraça disse: os crimes de Daniel Silveira são crimes políticos e eles queriam atentar contra o Estado Democrático de Direito. Por isso não são passíveis da graça ou indulto individual. Ora, a lei, ela diz que só não são passíveis de graça, indulto e anistia os crimes hediondos. E crimes contra o Estado Democrático de Direito, esses crimes novos que apareceram no Código Penal a partir de 2019, não constam da lista dos crimes aos quais é proibida a concessão de graça, indulto ou anistia. Portanto, não faz sentido. A desgraça criada pelo STF, ela cria mais um episódio de insegurança jurídica e afronta a legislação brasileira e também mostra que nós entramos num jogo muito perigoso. Para finalizar, que jogo perigoso é esse? Em dizer que alguns crimes são antidemocráticos e outros, sem que se diga, passariam a ser democráticos. Ora, não existe crime democrático. O Estado é composto de direito, povo e território. E toda vez que o direito é ferido, é, sim, um crime contra o Estado Democrático de Direito. Agora você, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência, que divide conosco diariamente a perplexidade diante desse país que todo dia tem uma surpresa nova. Eu não tenho nenhuma condição de analisar esse caso do ponto de vista jurídico e, mais uma vez, fico feliz que a gente tem o Pavinato aqui para essa missão. E do ponto de vista político, também ainda vai se passar algum tempo até que uma análise justa possa ser feita sobre esse caso sem causar problemas para o analista. Eu, como a maioria dos brasileiros, sempre coloquei minhas esperanças na justiça. Eu, como a maioria dos brasileiros, tenho diante desse caso um sentimento que não pode ser colocado em palavras ainda. Portanto, eu vou me limitar a reproduzir o que disse o ministro André Mendonça. Ele disse que a competência conferida na Constituição para a concessão do perdão é do presidente da República. E a análise do Poder Judiciário sobre o tema deve se limitar a questões de legalidade do procedimento e não aos motivos do presidente. Afirma André Mendonça, e agora eu vou ler: descabe ao Poder Judiciário substituir o juízo da autoridade constitucionalmente capacitada para agir. A autoridade constitucionalmente capacitada para agir, neste caso, era o presidente Jair Bolsonaro. Você, Cristiano Beraldo, que nos diz, Beraldo, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Boa noite para você, Beraldo. Boa noite, Brown, Pavinato, Dantas, Mota, todos que nos ouvem e assistem. A gente está assistindo mais um capítulo na perda de referência do STF naquilo que foi a proposta, o seu propósito quando concebido. A gente teve, a partir do caso do Mensalão, as indicações para ministro do Supremo Tribunal Federal sendo feitas a partir do interesse do presidente da República e do seu grupo político. A gente precisa se lembrar dos embargos infringentes que ainda durante o julgamento começou a aliviar o rigor da lei nas costas daquelas pessoas que desviaram dinheiro para comprar votos no Congresso Nacional. A partir dali, tudo começou a degringolar. E aí tivemos, durante a gestão Dilma, os indultos sendo concedidos
para tirar da cadeia José Genuíno, José Dirceu e tantos outros petistas sem qualquer tipo de questionamento do STF. E o tempo passa, a corte vai se transformando nesse órgão que vai militando, que vai legislando, que vai deixando de lado a Constituição Federal, para agora simplesmente fechar seus olhos para aquilo que está escrito de forma clara na lei. Se há qualquer tipo de motivo para questionarmos a existência do indulto, da graça, tratemos disso no Congresso Nacional, que é o foro adequado. Agora, não cabe, em hipótese alguma, ao Supremo Tribunal Federal simplesmente dar uma interpretação com manifestação de voto que faria corar qualquer um dos grandes juristas que já sentaram naquelas cadeiras. Eu imagino a Liomar Balieiro ouvindo aquela sessão aonde foi cassado a graça concedida ao Daniel Silveira. Realmente estamos diante de um momento bastante triste da história da nossa justiça, que dá para todos nós, brasileiros, pessoas físicas e também pessoas jurídicas, não só as que já estão aqui no Brasil, mas também as de fora do país, que eventualmente poderiam vir aqui investir, nos dão a todos a sensação de que a justiça no Brasil não vale o que está escrito.